Senhor, nós só desejamos a Ti, Senhor. Nós só desejamos a Ti porque se nós tivermos tudo, o Senhor é o nosso tudo. O Senhor é tudo que nós queremos, tudo que nós precisamos. Nada mais nos satisfaz além da Tua presença, ó Espírito Santo. Senhor, receba todo louvor, toda adoração neste lugar que é feita para Ti, Senhor. Que o Senhor venha receber deste altar, dessa igreja, ó Pai, o nosso louvor como um perfume suave em Sua presença. Espírito Santo de Deus, Tu és o convidado de honra aqui neste lugar, Senhor. Ministra, cumpre em nós o Teu desejo, a Tua vontade, os Teus propósitos nessa noite. Nós Te pedimos e Te damos liberdade para que o Senhor venha ministrar no íntimo do entendimento de cada um de nós, ministrando no nosso espírito, ó Pai, para que a nossa alma possa compreender o que o Senhor está fazendo em nós e através de nós, ó Pai. Pai, que todo demônio bata em retirada agora deste lugar em nome do Senhor Jesus, porque somente o Teu Espírito Santo, os anjos do Senhor e os escolhidos a dedo pelo Senhor têm poder e autoridade neste lugar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entregamos o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito cativos ao Senhor. Cativos ao Senhor. E Te damos a honra e a glória em tudo e em todas as coisas neste lugar, Senhor. Pai, de igual forma também eu repreendo o meu eu, as minhas palavras. Eu repreendo tudo em mim, Senhor, para que prevaleça somente o Teu Espírito Santo, fluindo aqui neste lugar, Senhor. Que a Tua palavra venha como uma flecha, atingindo a vida, atingindo o seu alvo, que é a vida de cada um de nós, gerando em nós, primeiramente arrependimento, e consequentemente vida e vida em abundância. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos e o agradecemos, aplaudindo, glorificando ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, em nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus, aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus, família. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos, amém? Que alegria poder estar de volta em casa. Uma semana longe da igreja já é tempo demais, e o meu coração se alegra quando eu estou de volta. Nada melhor do que a nossa casa, amém? Glória a Deus. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora e colocasse a mão no seu coração e diga assim comigo: Espírito Santo, ministra no íntimo do meu entendimento nessa noite, para que eu venha compreender a Sua palavra falando comigo nessa noite. Eu Te dou liberdade, Espírito Santo, para fazer a Tua vontade, como sempre, e cumprindo os Teus propósitos em mim, para que através de mim eu seja quão somente um instrumento poderoso em Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, aleluias. Cada descoberta que os cientistas, os estudiosos fazem, eles chegam a um resultado, a uma definição. Eles simplesmente concluem que nada do que foi feito poderia ser feito sem a ajuda de Deus. Eles chegam à conclusão que tudo que foi feito através do Senhor. Como diz um pastor, Deus deu corda para eles, deixou eles pensarem durante anos, até que a ciência dos nossos dias chegou a uma conclusão que nada do que foi feito poderia ter sido feito pela mão de um homem, a não ser pela mão do Senhor. Amém? E é interessante que o rei Davi, ele nos conta no Salmo 139, uma passagem onde o Espírito Santo falou tremendamente comigo nessa semana, especialmente no dia de hoje. E ele dizia assim: Senhor, sonda-me. Vamos lá, Salmo 139, verso 1. Para que a gente possa entrar na palavra e chegar aonde nós precisamos chegar. Ele diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Quem nos sonda?
É o Senhor. Quem nos conhece é o Senhor. Sabes quando eu me sento e sabes quando eu me levanto. Conheces de longe o meu pensamento. Examinas o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Antes mesmo que a palavra chegue à minha língua, tu, Senhor, já a conhece toda. Tu estás ao meu redor e sobre mim colocas a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado demais para que eu possa alcançá-lo. Ou seja, o conhecimento, o entendimento de que Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Ele está em todos os lugares. Ele pode todas as coisas. O rei Davi estava dizendo que isso é demais para o entendimento dele. E quando nós entendemos que nós somos o templo do Espírito Santo, trazendo para os nossos dias de hoje. O rei Davi, ele não tinha o Espírito Santo. Mas o Espírito às vezes o visitava. Ele tinha a visitação da parte de Deus. Mas eu e você temos o Espírito Santo. Eu e você sabemos que Ele está em nós. E quão maravilhoso é viver de uma forma que o Espírito Santo de Deus está em nós. Você já pensou a respeito disso? E trazendo esse entendimento que o Senhor está conosco o tempo todo. Que Ele nos sonda, que Ele nos conhece. Tudo o que Ele nos entregou, tudo que Ele nos formou, tudo que Ele tem depositado nas nossas mãos, um dia nós precisaremos dar conta a Ele. Diga aí para o irmão que está do seu lado agora, um dia você vai dar conta a Ele. De tudo o que Ele te deu. Seja filho, seja esposa, seja bens, seja dinheiro, seja lá o que for. Cada um de nós daremos conta para Deus de todas as coisas. Não há aonde se esconder dele. O salmista diz: se eu vou aos céus, tu lá estás. Se eu vou ao mais profundo abismo, tu lá estás. Não há onde eu possa me esconder de ti. Tendo esse entendimento em mente, é interessante que a palavra sonda-me, ela tem o significado: Senhor, tu me conheces, procura em mim, pesquisa em mim, e vê se há algo em mim. Ou seja, o salmista fala: Senhor, procure em mim, se há algo. Procure em mim, Senhor, porque tu me sondas e me conheces. Procure em mim, veja se há algo de bom, veja se há algo de mal. E é interessantíssimo quando nós temos esse entendimento de que o Senhor, Ele procura em nós todas as coisas, e nada pode passar despercebido aos olhos do Senhor. Palavra da mulher no poço, a mulher samaritana, diz que o Senhor procura, o Senhor Jesus revelou a ela que o Senhor procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Isso nos traduz: o Senhor procura aquele homem e aquela mulher que procura viver intensamente, somente pelo Espírito para Deus. É esse tipo de homem, esse tipo de mulher que o Senhor está procurando na face da terra. Não é o homem que vive segundo a carne, porque a nossa carne nos separa de Deus. Não é o homem que vive segundo a sua alma, porque a alma faz separação também entre nós e o Senhor, a não ser que a sua alma já seja tão santa, tão santa, tão santa através do teu Espírito, que o seu Espírito governa a sua alma. Aí nós vamos falar uma linguagem diferente. Por isso que 2025 é o ano da santidade, da obediência e da salvação. Dando sequência a essa mensagem para chegar onde nós precisamos chegar nessa noite. Em Jeremias 33:3 diz assim: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. E anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Qual o entendimento de Deus? Revelando ao profeta Jeremias esse versículo. Clama ao Senhor. Algumas versões falam assim: chama por mim, e eu vou te responder, eu vou te anunciar, eu vou te revelar coisas grandes e ocultas que ainda não sabes.
Tudo que a humanidade tem descoberto nos dias de hoje, nada mais é, nada menos do que a onipotência, a onipresença e o poder da parte de Deus. E quando o homem se dá conta de que tudo o que ele é, ele um dia prestará contas a Deus, eu e você passamos a ter uma vida totalmente diferente. O nosso temor aumenta para com Deus de uma forma tremenda, em um nível altíssimo. E nessa noite nós falaremos um pouco sobre o tempo da inspeção. Alguém aqui já ouviu falar sobre o tempo da inspeção? Tem o tempo que o Senhor vem e nos visita. O tempo da visitação é o tempo da promessa. É o tempo que Ele vem e te promete, é o tempo que Ele vem e te limpa, te sara, te cura, te batiza, te liberta. Porém, tem o tempo também que Ele vem e te dá promessas e te abençoa e coloca talentos na sua mão. Quer ver um talento que Deus te colocou? As esposas, olhe para o seu esposo aí. Esse é um talento que Deus te deu, é um presente de Deus. As nossas esposas são talentos para nós também. Os nossos filhos, saber por que o nosso esposo e a nossa esposa são talentos. Porque é preciso talento de Deus para lidar com os nossos filhos, talento de Deus para lidar com as esposas. Tudo que nós temos são talentos que o Senhor nos deu. Tudo que nós temos talentos da parte de Deus. E o interessante é que no tempo da visitação Ele vem e nos promete, Ele nos abençoa. Porém vai chegar um tempo que vai chegar o tempo da inspeção. No tempo da inspeção Ele vem checar tudo que Ele entregou nas nossas mãos, para ver o que estamos fazendo com o que Ele nos entregou, com os dons ou talentos que Ele nos entregou. Quer mais um talento? O talento de amar, o talento de perdoar, o talento de não pecar, o talento de resistir ao pecado. Tantos talentos que Ele nos entregou, que eu e você precisamos aprender a multiplicar esses talentos. E agora eu quero te perguntar nessa noite, o que nós temos feito com tudo que o Senhor nos entregou? O que nós temos feito com os talentos que o Senhor nos entregou? Jeremias capítulo 23, 24, diz assim: pode alguém esconder-se em esconderijo sem que eu o veja? Diz o Senhor. Não sou eu que encho os céus e a terra? Ou seja, o profeta Jeremias falando, não é possível esconder do Senhor em nenhum lugar. Nem no esconderijo, nem no alto, nem embaixo, em nenhum lugar é possível se esconder do Senhor. Quando eu entendo que Ele está em mim, e que tudo que Ele me entregou, eu vou ter que dar conta para Ele um dia. Isso nos traz um senso de responsabilidade tremendo. Isso faz com que nós venhamos a enxergar a nossa vida de uma forma totalmente diferente. Um simples fato de tratar a esposa nos faz repensar muitas vezes. Porque nós somos presenteados através da vida delas e as esposas pelos esposos. São talentos que o Senhor nos deu. Salmo 139, verso 7, por favor, John. Para onde eu me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Aonde que nós podemos ir que o Senhor não está vendo? Aonde nós podemos ir que Ele não vê, que Ele não está? Não há aonde se esconder dEle. Nem quando você está sozinho lá no seu quarto, nem quando você está no mais profundo esconderijo, não há como se esconder dEle, porque lá Ele está. Quando nós pensamos que o Senhor nos sonda, a palavra sonda também nos remete à procura. Quando o Senhor nos procura, quando Ele procura algo em nós, quando Ele pesquisa algo em nós, quando Ele passa a lupa dEle em nós, o que Ele tem encontrado em nós? O que Ele tem encontrado em nós? Nesse tempo da inspeção. O que Ele tem encontrado em nossos corações? Nós sabemos que essa geração pode ser a última ou a penúltima, quem sabe, antes do regresso do Senhor Jesus. Nós sabemos que os dias são abreviadíssimos.
Seremos abençoados sem dúvida nenhuma. Mas essa geração precisa se preparar para o impacto. Mais do que todas as outras gerações. Por isso que, se você analisar as palavras saindo deste púlpito, deste altar, são palavras que nos levam a uma vida de santidade, nos levam a um concerto com o Senhor. São palavras que são ministradas diretamente no nosso espírito e não na nossa alma. Porque a nossa alma, ela quer comodidade, mas o nosso espírito quer o quê? Governar sobre a nossa alma. E não há lugar algum que nós podemos nos esconder do Senhor. Pergunte aí para você mesmo em voz alta. Quando o Senhor me visita, quando o Senhor me vê, o que Ele encontra em mim? O que Ele tem encontrado em nós? É um coração disposto a obedecer a Ele? São homens e mulheres que estão se colocando na brecha para se tornarem verdadeiros adoradores? Ou são homens e mulheres que querem viver o seu propósito e deixar o propósito de Deus de lado? São homens e mulheres que querem viver os seus sonhos e deixar os sonhos de Deus de lado? Qual é melhor, os seus sonhos ou os sonhos de Deus? Deus procura uma classe de verdadeiros adoradores. Se Ele procura os verdadeiros adoradores, é porque tem muito falso por aí. É porque tem muito falso por aí. E se tem falso, tem verdadeiro também. Agora, a grande pergunta é, quando Ele olha para nós, o que Ele identifica? O que Ele encontra em nós? Hoje nós falamos aqui, hoje eu estou pregando para você a respeito dessa palavra. Mas chegará um dia que o próprio Senhor te perguntará onde estão os talentos que eu te entreguei. O que é que você fez com o seu filho? Eu estava trabalhando, eu não tinha tempo para educar ele. Vigia, crente. O que é que você fez com o seu dinheiro? O que é que você fez com o seu casamento? O que é que você fez com os talentos diversos que eu entreguei nas tuas mãos? E naquele dia nós não teremos excuses, nós não teremos desculpa mais, igreja. Todos passarão por este dia. Todos. Todos. Todos passarão por esse dia. É interessante que o rei Davi, se você ler o Salmo 139 todo, é como se ele estivesse pintando ali uma tela, um quadro. E o Senhor sondando o homem, e o Senhor identificando, e o salmista transcorrendo algumas palavras ali para o Senhor, dizendo ali poeticamente que em todos os lugares o Senhor está e que ele não podia se esconder em nenhum lugar da presença do Senhor. Ele entendia perfeitamente quem era o Senhor. O grande detalhe é que eu e você vivemos para Deus, vivemos com Deus, mas muitas vezes não conhecemos o Senhor. Nós precisamos nos tornar peritos em Deus. Nós precisamos nos tornar conhecedores de Deus e da sua palavra. Quem aqui conhece o Rei Charles? Todos nós conhecemos, na verdade? Pela televisão, pela internet, pelo jornal, não é verdade? Mas você conhece ele verdadeiramente, o que ele come, o que ele fala, o que ele pensa? Não. Assim, muitas vezes, eu e você tratamos Deus. Nós sabemos que Ele existe, o chamamos muitas vezes de nosso Deus. Porém, a palavra do Senhor diz que aqueles que amam o Senhor são aqueles que obedecem às suas palavras. O Senhor nos faz separação, nos coloca em uma classe de pessoas. Aqueles que verdadeiramente amam o Senhor é aqueles que obedecem a sua palavra. E é interessante que o Senhor Jesus colocou um capítulo no livro de Mateus, capítulo 25. Verso 14. Justo, preste atenção, Mateus capítulo 24,
é onde o Senhor Jesus estava falando sobre a volta dele. E logo no capítulo 25, na sequência disso, logo após falar da parábola das 10 virgens, a próxima parábola é a parábola dos talentos. E ele começa dizendo assim: também é como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe entregou os seus bens. E deu a um 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, de acordo com a capacidade de cada um, e saiu em viagem. Quem aqui já ouviu: a quem muito será dado, muito será cobrado? Quem já leu na palavra de Deus? Quando a gente recebe muito da parte de Deus, você já analisou no sentido real dessa palavra? A quem muito será dado, muito será cobrado. O que havia recebido 5 talentos foi negociá-los imediatamente e ganhou mais 5. Ou seja, ele agiu sabiamente. O que ganhou 5 talentos, ele agiu sabiamente, e imediatamente ele vai e negocia aqueles 5 talentos. Ou seja, imediatamente ele começou a desenvolver os talentos que o Senhor tinha entregado na mão dele. Imediatamente, a palavra diz que ele foi e multiplicou os talentos. Se eu sou um pouquinho inteligente, se eu sei que a minha vida vai ser 50, 60 ou 70 anos no máximo, o que eu vou fazer com os meus dias? Sendo que nem a roupa do meu corpo eu vou poder escolher, que os meus filhos vão escolher talvez, se não for as noras. Nem isso eu vou ter direito de escolha, eu e você. Se nem isso nós vamos escolher o que eu estou fazendo para passar a minha eternidade com o Senhor. Da mesma forma, o que havia recebido 2 ganhou mais 2. Da mesma forma, o que ganhou 5 foi imediatamente e multiplicou. O que ganhou 2 foi imediatamente e multiplicou. Mas o que havia recebido 1 foi, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muitas vezes nós estamos como este homem que recebeu somente 1 talento. A gente vem e coloca no bolso ou esconde esse talento, como se nós fôssemos os últimos habitantes da terra. E aí sabe o que nós fazemos? O espírito do medo toma conta, muitas vezes. Medo de perder. Você já teve medo de perder algo? Eu já tive, várias vezes. E às vezes o medo bate na porta. E aí a gente fala: aqui não, em nome de Jesus. Tudo que o Senhor te entregou precisa ser multiplicado. No seu casamento, todas as áreas precisam ser multiplicadas. No relacionamento com os filhos, no seu trabalho, na sua escola, onde quer que nós estejamos. Todos os talentos que o Senhor nos deu precisam ser multiplicados. E é interessante que, quando nós trazemos a essência da palavra inspeção, o que a palavra inspeção significa? Inspecionar algo. Sabe o que o salmista falou para Deus? Sonda-me, Senhor, inspeciona a minha vida. Muitas vezes nós corremos no nosso dia a dia e esquecemos de olhar para dentro de nós mesmos, de sondar, de inspecionar a nossa vida para verificar como estão os talentos que o Senhor nos entregou. Se eu fosse um pouquinho inteligente, sabe o que eu faria? No mínimo uma vez por mês, eu ia parar, coisa que eu não faço, mas vou começar a fazer em nome de Jesus, e anotar todas as áreas da minha vida que estão bem e todas as áreas que não estão bem, aonde eu preciso melhorar. Isso é inspecionar. Mas eu estou falando com você espiritualmente falando. Isso é ser um pouco mais sábio. É ver e identificar hoje, literalmente hoje, da forma que você está vivendo, a sua vida ia para o céu ou para o inferno? Você tem essa resposta hoje?
Quando nós inspecionamos a nossa vida, nós estamos nos dando a chance de corrigir os nossos erros. Com a ajuda do Espírito Santo de Deus, inspecionando todas as áreas da nossa vida. Nos inspecionando. E se eu for um pouquinho mais inteligente, a palavra nos diz que o ferro se afia com ferro. Nós temos uma esposa e um esposo dentro de casa, a maioria de nós. Peça para alguém te afiar. Peça para alguém te ajudar a melhorar em todas as áreas. Peça para alguém ajudar você a identificar áreas na nossa vida que precisam ser ajustadas, alinhadas, ou melhor dizendo, alinhadas segundo a palavra de Deus. Eu preciso criar o hábito, nós precisamos criar o hábito de inspecionar a nossa vida. De vistoriar a nossa vida, para ver se há algo mal em nós, se há algo que não vai bem, se há alguma área da nossa vida que precisa ser melhorada. O detalhe é que nós vivemos dias, semanas e meses e não paramos para fazer isso, igreja. Nós não aprendemos a fazer isso. E o salmista, o rei Davi, falou: sonda-me, Senhor. Me inspeciona, Senhor. Como na parábola dos talentos que o Senhor Jesus contou. Tem o tempo que Ele vem e entrega os talentos, mas tem o tempo da inspeção. Antes que o Senhor venha inspecionar-nos, eu e você precisamos nos inspecionar naturalmente, para corrigir, para alinhar o rumo que nós estamos, que a nossa vida está arrumando, está destinada. Porque se você analisar a parábola anterior das 10 virgens, todas as 10 estavam esperando pelo seu Senhor, mas somente 5 estavam com as suas lamparinas com azeites reservas, e as outras 5 não. Todas as 10, porém, estavam aguardando o seu Senhor. A igreja, ela precisa aprender a se inspecionar naturalmente. E eu e você precisamos aprender a vasculhar o íntimo do nosso entendimento. Para ver aonde precisamos melhorar. Ou melhor, aonde precisamos consertar a nossa vida segundo a palavra do Senhor. Mas pastor, quais são os benefícios de fazer uma inspeção na nossa vida? Primeiro de tudo, você vai estar corrigindo o rumo da sua vida. Que por muitas vezes, como as 10 virgens, nós achávamos que estávamos indo para o céu e não estávamos. Se aquelas 10 que não tinham azeite antes, tivessem inspecionado a vida delas e verificado que elas não tinham azeite em reserva, o que elas tinham feito antes? Ido buscar azeite muito antes. Não deixando para buscar o azeite quando o noivo já estava à porta. Eu não sei você, mas eu tenho aí 5, 10, 20 anos de vida, talvez. Ninguém sabe, mas nós precisamos remir o tempo que nos resta ainda, vivendo de forma sabiamente, de forma sábia, vivendo de forma sábia, para que possamos nos alinhar segundo a palavra do Senhor. A inspeção nos beneficia também, amados, na forma de corrigirmos as nossas falhas. É identificar as áreas que nós estamos pecando, é identificar as áreas que nós estamos falhando, é identificar as áreas que nós precisamos consertar, que haja um conserto na nossa vida. Identificando as áreas que precisam ser consertadas com o Senhor. Eu estou falando dessa palavra nessa noite com muito temor para a nossa vida. Porque quando nós fazemos uma inspeção antes, quando chegar a hora do Senhor vir visitar a nossa vida e perguntar para a gente: cadê os teus talentos que eu te entreguei? O que é que você fez? O que nós vamos falar para Ele? Por isso nós precisamos agir preventivamente. Nós precisamos antecipar os movimentos de Deus.
nós precisamos aprender a antecipar os movimentos de Deus. E sabe como que eu faço isso? Primeiro conhecendo a Ele. Primeiro conhecendo verdadeiramente a Ele. Sendo perito em Deus. Conhecendo Ele não só de ouvir falar, como o Jó falou um dia. Senhor, eu te conheço não só de ouvir falar, mas eu te conheço que os meus olhos te veem. Eu te conheço de contigo andar agora. Talvez aquelas 5 virgens que foram buscar azeite, elas não conheciam verdadeiramente ao Senhor. Mas aquelas que estavam esperando com azeite cheio na sua lamparina e azeite reserva, elas conheciam o seu Senhor. Sabiam que Ele viria a qualquer hora. A qualquer hora. A qualquer hora. A inspeção serve também para evitar riscos desnecessários. Sabe o que é um risco desnecessário para mim e para você? Colocar a nossa salvação em xeque. Esse é um risco desnecessário para mim e para você. Nós precisamos aprender a colocar linhas, medidas, que façam nos identificar aonde estamos correndo risco de não sermos salvos. Fazendo a manutenção preventivamente na nossa vida. Depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou para acertar contas com eles. Então, chegando o que havia recebido 5 talentos, apresentou-lhe mais 5 talentos e disse: Senhor, entregaste-me 5 talentos, aqui estão mais 5 que ganhei. E o Senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel sobre o pouco, sobre o muito eu te colocarei. Participa da alegria do teu Senhor. Aquele que havia recebido 5 multiplicou os seus 5 imediatamente. Quando o Senhor veio no tempo da inspeção, o Senhor identificou, pediu os talentos dele, ele devolveu os 5 do Senhor e ainda acrescentou mais 5 que ele havia multiplicado os talentos. Ele disse assim, ele ouviu da parte do Senhor dizendo assim: servo bom e fiel. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. O que nós ouviremos da parte de Deus quando Ele requerir os nossos talentos? Será que verdadeiramente ouviremos: servo bom e fiel? Fostes fiel no pouco? Qual será a frase que nós ouviremos da parte de Deus? Eu tenho a certeza absoluta que essa frase nós ouviremos da parte dele, porque nós estamos tendo tempo para fazer o quê? Nos consertar com o Senhor, de nos alinharmos segundo a palavra dele, para que possamos devolver a ele, multiplicar a ele os talentos que ele tem nos dado. Sabe para que serve o tempo da inspeção também? De você se inspecionar, auto se inspecionar, para que você possa ser ainda mais parecido com Cristo. Sabe aquelas áreas que você aparentemente já é bom? Aparentemente você já está multiplicando os talentos? Você já está amando incondicionalmente? Você já aprendeu a perdoar incondicionalmente? Você já aprendeu que pecar te afasta da parte com o Senhor? Porque o pecado faz separação entre o homem e Deus. Você já aprendeu muitas coisas. Porém, na inspeção nós temos a oportunidade também de melhorarmos ainda mais, até o ponto de nos parecermos ao extremo com Jesus. Até nisso a inspeção própria em nós, ela é boa. Quem aqui tem promessa da parte de Deus? Levante a sua mão. Por que ela não aconteceu ainda? Sonda-me, Senhor, e me conhece, vê se há algo em mim. Vê se há algo em mim, Senhor. Vê se há algo de bom em mim.
E o Senhor lhe disse: servo bom e fiel, fostes fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei, participa da alegria do seu Senhor. Chegando também o que havia recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, aqui estão mais 2 que ganhei. E o seu Senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel, fostes fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei, participa da alegria do seu Senhor. Sabe o que isso nos remete? O que tinha 5 talentos pode nos ser comparado àquela pessoa que foi tremendamente abençoada por Deus em vida, mas ele viveu sabiamente que multiplicou os talentos. Aquele que teve 2 talentos só é aquele que recebeu talvez nem tanto da parte de Deus. Sabe por que o Senhor contou a história de 5 talentos, 2 talentos e 1 talento? É para que eu e você não tivéssemos desculpa. Mas o que o Senhor me entregou foi pouco. Foi somente 2 pães. Sabe o que Jesus fez com 5 pães e 2 peixinhos? Ele alimentou milhares e milhares de pessoas. Porque ele multiplicou o que ele tinha recebido nas suas mãos. E o porquê que eu e você não multiplicamos o que ele tem dado para nós? O detalhe é que nós, nessa geração, ela aprendeu a olhar tanto para dentro dela mesma, ela aprendeu a olhar tanto para dentro de si mesma, que ela esquece que ela precisa olhar para Cristo, e ela precisa se parecer com Ele cada vez mais. Seja no muito recebendo 5 talentos, foi multiplicado, seja no pouco recebendo 2 talentos, foi multiplicado os talentos. E ambos, aqui é o Senhor falando com a igreja recebeu muito, você e eu recebemos muito, glória a Deus, multiplicamos. Recebemos pouco, recebemos 2, multiplicamos, glória a Deus. Entra para o gozo do seu Senhor, independente do que eu e você temos visto ou recebido da parte de Deus. Nós não precisamos e não podemos viver segundo aquilo que nós vemos ou ganhamos da parte de Deus, mas nós precisamos entender que tudo que o Senhor nos abençoa, tudo que Ele nos concede, é para o louvor e honra e glória do nome do Senhor Jesus, precisa voltar para Ele. Quando eu e você multiplicamos a nossa forma de viver, quando as pessoas veem Cristo em nós, nós estamos fazendo o quê? Multiplicando os talentos que o Senhor colocou em nós, os dons do Espírito, o fruto do Espírito. Nós estamos multiplicando o que o Senhor entregou para nós, nos parecendo ainda mais com Cristo. Quanto mais eu e você aprendemos a multiplicar os talentos que o Senhor colocou em nós, nos parecendo ainda mais com Cristo, o mundo vai conhecendo a Cristo através de nós. Ontem mesmo eu conversava com um casal e a esposa falou assim: pastor, se você visse meu esposo há uns anos atrás, você não conheceria. Ele hoje é verdadeiramente um homem de Deus. Quer ver o melhor testemunho de um casamento? É só perguntar para a esposa ou para o esposo. Isso é o fruto, isso é o talento sendo multiplicado na vida de uma pessoa, porque ela entendeu que quando ela vem conhecer e quando ela conhece verdadeiramente a Cristo, quando ela começa a ser perita em Deus, ela entende que ela precisa melhorar o tempo todo, que ela precisa matar o seu eu o tempo todo, para que o Espírito faça o quê? Seja edificado e governe sobre a alma e sobre a carne. Simples assim. E o interessante é que tem um homem que recebeu 1 talento. E por fim, chegando que havia recebido somente 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem severo, que colhes onde não semeastes e recolhes o que não plantaste. Ou seja, o que ele estava fazendo ali? Ele estava rotulando algo em Deus que ele não era. Sabe o que nós fazemos muitas vezes com Deus? Colocamos a culpa ou a responsabilidade nele de algo que nós precisávamos fazer. Nós transferimos a culpa. Sabe o que Eva fez? Ela transferiu a culpa para a serpente. Sabe o que Adão fez? Ele transferiu a culpa para Eva. Eva falou assim: não, a culpa foi da serpente. Adão falou assim: não, a culpa foi de Eva, a mulher que você me deu. Mas o homem, ele não aprendeu a chamar a responsabilidade para si mesmo. O que ganhou 5 talentos e o que ganhou 2, sabe o que eles fizeram? Eles chamaram a responsabilidade para eles mesmos e dizendo: olha, se eu preciso se parecer com Cristo, é isso que eu vou fazer. Se eu preciso viver para Cristo e por Cristo, é isso que eu vou fazer. O interessante é que a igreja vive muitas vezes para muitas coisas,
menos para Cristo. Muitas igrejas vivem pelas mãos de Deus e não simplesmente por Deus. A igreja aprendeu a chegar diante de Deus para quem foi abençoado, quem ganhou uma bênção. Me economize, igreja. Nós já somos abençoados em Cristo. Nós já somos abençoados em Cristo, não há mais. Nós já somos. Entre e acesse o que Deus tem liberado já para nós, igreja. É mudar literalmente o nosso entendimento, conhecendo verdadeiramente quem é o Senhor e quais são as suas palavras que Ele escreve para mim e para você. Sabe que espírito eu identifico nesse que recebeu um talento? No mínimo 2 espíritos. Primeiro, espírito de orfandade. Segundo, espírito de inferioridade. No mínimo 2 espíritos você consegue identificar ali. A igreja, eu e você, nós precisamos ser peritos em identificar que espírito está nos rodeando, igreja. Você já percebeu isso? Já percebeu isso? Se o Senhor abrisse os teus olhos, os nossos olhos, se nós pudéssemos enxergar o mundo espiritual e ver o que age em cada pessoa, a nossa vida seria totalmente diferente. A nossa vida seria totalmente outra. Nós viveríamos correndo para as coisas de Deus, nós viveríamos correndo para o reino de Deus, nós viveríamos vivendo o tempo todo para Deus. Mas muitas vezes, por não conhecermos verdadeiramente o Senhor, a nossa vida é vivida naturalmente, não se importando, como se um dia nós tivéssemos que prestar conta de nós mesmos para Deus. Quando eu deixo de inspecionar a minha vida, sabe quem perde? Eu mesmo. A minha casa perece. Quando um homem, um sacerdote, deixa de se inspecionar, a sua casa toda perece. Toma uma decisão, homem, para ver se toda a sua casa não vai perecer. Toma uma decisão errada, desculpa. Vê se toda a sua casa não vai perecer. Toma uma decisão correta e o que acontece com a sua casa será abençoada. Toma um posicionamento de buscar um relacionamento sério com Deus. Você vai viver coisas que você jamais pensou em viver. Porque o Senhor procura verdadeiros adoradores até os dias de hoje. O Senhor procura uma classe de homens e mulheres na face da terra em que Ele vai encontrar prazer, aonde o Espírito dEle possa relacionar-se. Aquilo que Ele perdeu lá no Éden, quando Adão recebia a visitação da parte de Deus, eu e você temos hoje livremente. Mas como nós não conhecemos muitas vezes o que nós temos acesso, nós deixamos de buscar, nós deixamos de viver dessa forma. Por fim, chegando que havia recebido um talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem severo, que colhes aonde não semeastes e recolhe aonde não plantastes. Então fiquei com medo e fui esconder na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Quando nós chegarmos diante de Deus e for somente a nossa vida devolvida para Ele, se não tivermos multiplicado o talento que Ele nos deu, me dá um temor, me dá um temor, me dá um temor muito grande, igreja. Me dá um temor. Então fiquei com medo e fui esconder na terra o talento. Aqui tens o que é teu. Pode passar? Mas o seu senhor lhe respondeu: servo mau e preguiçoso, sabias que colho aonde não semeei e recolho aonde não plantei? Devias então entregar o meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar eu teria recebido com juros. Tire dele o talento e entregai-o ao que tem 10 talentos. Uau! O que nós vamos ouvir
no tempo da inspeção da parte de Deus? Servo bom e fiel ou servo mau e fiel? Qual é a frase que nós vamos ouvir da parte de Deus? Eu tenho a certeza que será servo bom e fiel, porque o Espírito tem nos alertado, o Espírito tem nos edificado, o Espírito tem nos dado condição de conhecer a palavra dele, a palavra do Senhor, para que possamos ser encontrados nessa posição pelo Senhor, com um rótulo de servo bom e fiel. E aí, aquele senhor fez o quê? Tomou aquele 1 talento, daquele que não multiplicou o talento, e entregou para aquele que tinha multiplicado. Sabe as promessas muitas vezes que nós recebemos? Sabe por que Jesus não voltou até hoje? Porque ainda não se cumpriu na totalidade a palavra dele. E a culpa de quem isso? Do homem. Do homem. Não é culpa dele, é do homem. Porque eu e você precisamos pregar, evangelizar, quando toda criatura ouvir da parte de Deus a respeito do Senhor, e aí ele voltará. Sabe quem é sábio para Deus? Você já se perguntou quem é sábio para Deus? Quem pode ser chamado de sábio para Deus? Aliás, quem Deus chama de sábio? Existe uma qualidade de quem é sábio para Deus. É o ganhador de almas. Esse é sábio para Deus. É o ganhador de almas. É o único homem na face da terra que Deus chama de sábio. É o ganhador de almas. Sabe onde está? No livro de Provérbios. Sabe em qual capítulo? Você vai descobrir, está entre 1 e 31, pode ter certeza que está lá. O que ganha almas é sábio para o Senhor. Pastor, mas eu não sei falar. Eu também não sei. Porventura somos mudos? Porventura a gente não fala? A gente fala. Dá um glória a Deus aí. Viu como que você fala? Viu como que a gente fala? E aí o Senhor vai perguntar, e a voz que eu te entreguei? E o talento de falar que eu te dei? Não é de falar bonito, eu não sei falar bonito. Esses dias tiveram de tirar um vídeo do YouTube da igreja porque minha voz saiu na música, que estragou o vídeo dos irmãos da mídia. Verdade. E ele vai perguntar, e a voz que eu te dei? O que você fez com ela? Você podia ter ganhado toda a tua cidade para mim, e você não ganhou. Como aquela mulher samaritana, ela viu, identificou o Messias, e uma cidade inteira se converteu por causa da fé de uma mulher, da obediência de uma mulher. De uma mulher. Imagina o tamanho do galardão dessa mulher. Imagina o tamanho do galardão dessa mulher. Quando nós chegarmos na Jerusalém Celestial, nós vamos ver homens e mulheres vestidos com roupas maravilhosas da parte de Deus, presenteadas pela parte do Senhor. Que os atos de justiça, preste atenção, tudo que eu faço para Deus aqui na terra, será passado pelo fogo. Já preguei isso aqui, não vou entrar em detalhes. Tudo que nós fazemos com obras aqui na terra será passado pelo fogo. E vai se transformar em ouro, prata, pedras preciosas, ou em feno ou palha. E aí, o que for ouro, prata e pedras preciosas, são os nossos atos de justiça que permaneceram, que não foram desperdiçados, que não foram feitos para Deus. Os atos de justiça foram feitos para Deus, mas o que você não fez para Deus vai queimar e vai ficar no esquecimento. Mas o que você fez para Deus são os atos de justiça. Tudo que você viveu para Deus se transformará em atos de justiça.
e serão as nossas vestes na eternidade com Cristo. Quando eu entendo que Deus é onipresente, onisciente, onipotente, que Ele está em todos os lugares, que Ele pode todas as coisas, isso me dá um temor gigantesco. E quando eu identifico que um dia eu vou ter que prestar conta de todos os talentos que Ele me entregou, o que é que eu preciso fazer se eu sou um pouquinho inteligente? Eu preciso inspecionar minha vida o quanto antes. Eu preciso fazer como o rei Davi fez: sonda-me, Senhor, vê se há algum caminho em mim que não está reto, vê se há algo em mim que não te agrada, Senhor, e me dá a sabedoria para que eu venha alinhar segundo a tua palavra, segundo a tua palavra. Segundo a tua palavra. Mas pastor, quando que eu posso? De quanto em quanto tempo eu preciso fazer essa inspeção na minha vida? Faça isso regularmente. Se possível, se preciso for, faça todas as semanas. Senta com o seu cônjuge, senta com os seus filhos, senta com alguém, senta comigo, eu estou aqui para te ajudar. Ai, ai. Quer ver quando a gente dá um conselho para a pessoa? Glória a Deus. Viu, quando eu dou um conselho para a pessoa, é a mãe do Pedro que quer ir no banheiro. Glória a Deus. Esses rádios são umas bênçãos. Glória a Deus. Precisamos aprender a nos inspecionar, senão o rádio de Deus vai falar aqui nesse lugar, hein? Glória a Deus. Mas com que molde? Preste atenção agora, igreja. Aonde que eu vou comparar? Aonde que eu vou pegar uma cartilha? Sabe, muitas vezes eu preciso de uma cartilha. Eu preciso escrever as coisas para mim não esquecer. E eu preciso escrever, sabe por quê? Eu tenho meu bloquinho de notas aqui, ó. Tudo escrito. São coisas que o Espírito Santo me fala. Olha isso aqui. E eu vou escrevendo tudo, para mim não esquecer. Tudo escrito aqui, para que eu possa ter uma base, um norte, um caminho a percorrer. E eu preciso de algo para saber, para me nortear. E o Espírito Santo é tão tremendo que ele escreveu em Gálatas uma carta à igreja da Galácia, dizendo para mim e para você de que forma nós precisávamos nos inspecionar. E para a gente finalizar, Gálatas capítulo 5, verso 19. Quando eu me inspeciono, o que eu encontro? E o apóstolo Paulo diz assim: olha, tem umas obras aí que vocês não podem praticá-las de forma alguma. Elas não podem ser encontradas na vida de vocês. Tem alguns talentos aí que eles não podem ser encontrados na vida de vocês, que eles não são talentos, mas são desperdícios. As obras da carne são evidentes, a saber, como a imoralidade, a impureza, a indecência, a idolatria, feitiçaria. Falando em idolatria, deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu sei que algumas pessoas fizeram por não conhecer. Sabe quando você coloca lá Happy Valentine's Day? Você está falando assim, no seu casamento ou no seu matrimônio, Feliz Dia de São Valentim. Sabe o que é isso? Inconscientemente você está idolatrando São Valentim. Ontem foi o dia dos namorados, mas às vezes a gente não conhece e coloca lá. E aí a gente faz o quê? Atrai a maldição para o nosso casamento, igreja. Isso é muito sério. Voltando para a palavra: idolatria, feitiçaria, inimizade, rivalidade e ciúme, ira, ambição, egoísmo, discórdia, partidarismo, inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essa, contra as quais os previno, como já vos preveni antes: os que praticam não herdarão o reino de Deus. A inspeção serve para identificar essas áreas da nossa vida. Quando nós identificamos esses frutos na nossa vida, nós precisamos alinhá-los segundo a palavra de Deus. Nós precisamos corrigi-los. É para isso que a inspeção serve.
para alinhar esses erros, para que a gente venha viver pelo Espírito. Pode passar. E ele diz assim, mas o fruto do Espírito é... Deixa eu fazer um parênteses aqui. Se você é governado pela sua alma ou pela sua carne, aqueles frutos que nós acabamos de ler ali, Gálatas capítulo 5, verso 19 ao 21, vão ser expressados através da sua vida. Se você já se você já é um homem, uma mulher espiritual, esses frutos aqui, a partir de agora, vão ser naturais na sua vida, vão ser uma resposta na sua boca, na sua veste, nas suas vestes, no jeito de se portar em todas as coisas. E ele diz assim, mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, benignidade, bondade, fidelidade, a amabilidade, domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Inspecione a sua vida. Escreva lá na cabeceira da sua cama, Gálatas capítulo 5, verso 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. As coisas que você deve se parecer e as coisas que nós não devemos nos parecer. Nas coisas que nós devemos fazer e as coisas que nós não devemos fazer. Quando você identificar as coisas que você não pode fazer, você vai começar a orar. E você vai começar a pedir ao Espírito Santo, me fortalece, Senhor. Me ajuda a lutar contra essa área na minha vida que eu não consigo vencer. E Ele vai te fortalecer, Ele vai te ajudar. Ele é o nosso ajudador, dentre tantas funções que Ele tem. Ele, além de tudo, é o nosso ajudador. Ele nos ajuda. E de repente, os frutos da carne não farão mais sentido para nós. De repente, você vai se tornar tão santo. Tão santo. Sabe o que é ser santo? É viver de acordo com a palavra de Deus. Você vai se tornando tão santo, tão amável, tão agradável, tão bom de estar junto, que você vai expressar os frutos do Espírito, o fruto do Espírito Santo. De repente, tudo que você fala agrada o Senhor. De repente, tudo que você faz, você vai multiplicar os talentos para o Senhor. Agora, o detalhe é que muitas vezes nós multiplicamos os talentos errados, os talentos da carne, e esquecemos que eles são para quê? Para ser mortos, só isso. Eles são para ser esquecidos e não vividos e não praticados por nós. Muitas vezes as promessas de Deus não acontecem na nossa vida porque nós não estamos enterrando a nossa carne, para que o Espírito possa nos governar, para que possamos passar a ser aquele homem e aquela mulher que é rotulado como um verdadeiro adorador que o Senhor procura na face da terra. E aí, quando Ele encontra no tempo da inspeção um verdadeiro adorador, quando Ele encontra um homem e uma mulher que está vivendo pelo Espírito, quando Ele encontra um homem e uma mulher que está se colocando na brecha, somente por causa de um propósito da parte de Deus, Ele fala, encontrei um verdadeiro adorador, encontrei uma verdadeira adoradora, encontrei um homem e uma mulher que está disposto a matar o seu eu, a deixar todos os seus sonhos de lado, para viver os meus sonhos. Será que Ele encontrou alguém aqui nessa noite com essa característica? Será que Ele encontrou em alguém de nós, em algum de nós isso hoje? Amém, aleluia. Será que Ele encontrou aqui em algum de nós essa característica, essa qualidade? Que Ele procura. Que Ele procura. Pode passar. Os que são de Cristo Jesus fizeram o quê? Crucificaram a sua carne, juntamente com as suas paixões e desejos. Se eu sou de Cristo, as minhas paixões mundanas precisam morrer, para o que é espiritual e celestial possa ser liberado da parte de Deus na minha vida e na sua. Quando a igreja entender verdadeiramente o que é isso, quando nós entendermos e passarmos a viver literalmente dessa forma, igreja, será sobrenatural. Quando nós entendermos este mistério da parte de Deus. Por isso que quando nós pedimos ao Senhor,
nós precisamos pedir para Ele para ministrar no nosso espírito, porque a nossa alma não tem capacidade de entender. A nossa alma vai ter a paixão pelo que é da carne, mas o nosso espírito vai ter a paixão pelas coisas do Senhor. Então, quando você pedir para Deus, Senhor, ministra na minha vida, ministra no meu espírito, alimenta o meu espírito, para que o meu espírito governe sobre a alma e sobre a carne. Quando nós entendermos esse mistério da parte de Deus, seremos bombas atômicas espirituais nas mãos do Senhor. Como a igreja primitiva, como eu já falei aqui um dia, como a igreja primitiva era, Pedro falou, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda em nome de Jesus. Eles tinham a fé e a ousadia pelo Espírito. Eles tinham a fé e a ousadia pelo Espírito. A igreja de Jesus é a noiva pelo qual o Senhor morreu por ela. E é a noiva pelo qual encontrará com o Senhor nos ares. E é a noiva pela qual está se preparando para se encontrar com o noivo. A igreja, ela nunca pode deixar de se preparar para o noivo. Eu e você não podemos jamais adormecer no caminho. Sabe quem adormece pelo caminho? Sabe quem amornece pelo caminho? Apocalipse capítulo 3 diz que a igreja que se amortece pelo caminho, que se torna morno na fé, será vomitada pela boca do Senhor. Então, se eu sou um pouquinho inteligente, eu vou passar um tempo de vistoria na minha vida, um tempo de inspeção na minha vida. Eu não vou esperar que Deus venha inspecionar, não. Eu não vou esperar que eu morra para daí chegar diante dele e eu ouça da parte dele o que eu não precisaria estar ouvindo. Eu vou fazer o que? Eu vou inspecionar a minha vida. Eu vou ver, Senhor, eu estou expressando os frutos da carne e o fruto do Espírito. O que eu tenho vivido, pelo que e pelo qual eu tenho vivido. E isso é uma luta muitas vezes diária, a luta da carne e do Espírito. Isso é uma luta diária que eu e você precisamos desenvolver. E no mínimo ali uma vez por semana, uma vez por mês no máximo. Para tudo. Para tudo. Passa uma lupa na sua vida, nos seus sentimentos, no seu casamento. Aonde eu preciso acertar? Eu preciso acertar com a minha esposa, ou eu preciso acertar com o meu esposo. Sabe quem pede perdão primeiro? Não é aquele que está errado, muito menos aquele que está certo. É aquele que entendeu o Evangelho. Jesus estava certo ou estava errado? Jesus estava certo em tudo, porém ele não ousou em se defender, porque ele entendeu que ele precisava morrer em morte de cruz. Ele estava vivendo segundo o propósito de Deus. Se eu tenho uma aliança no meu casamento, eu tenho que entender que até que a morte nos separe. Não existe meio termo, não existe fim no casamento, a não ser que a morte nos separe. Quando você fala em separação do seu casamento, você está jogando seta dentro do seu casamento. Você está sendo instrumento do diabo, boca do diabo para dentro da sua casa. Mas fique tranquilo, fala para o irmão que está do seu lado, fica tranquilo. Hoje é noite de concerto. E sabe qual é uma das características, ou melhor, uma das qualidades do concerto? Que ele nos habilita a vivermos o novo de Deus. Essa é uma das qualidades do concerto. Quando nós dobramos o nosso joelho muitas vezes, ou oramos ao Senhor, dizemos, Senhor, me perdoa, Senhor. Eu estava vivendo muitas áreas da minha vida segundo os frutos da carne. Em algumas áreas eu não estava vivendo segundo o fruto do Espírito, Senhor. Eu não estava praticando, expressando o fruto do Espírito. E aí ele vem e faz o quê? Apaga tudo. Deus é especialista em amnésia. Sabe uma das qualidades de Deus? Ele tem amnésia para aqueles que perdoam e se arrependem. Mas ele não tem amnésia para quem não se arrepende. Então, se eu sou só um pouquinho inteligente, eu vou fazer o que? Senhor, me perdoa. E ele vai ter amnésia dos nossos pecados. Ele apaga os nossos pecados e nos dá a oportunidade de recomeçar de novo, de reescrever uma nova história. E o ano de 2025 é o ano da obediência, santidade e salvação. É o ano de reescrever uma nova história na vida de muitos aqui nesse lugar. E na vida de outros é o ano de continuar escrevendo uma nova história. Sabe uma das desculpas que essa geração não terá quando chegar diante de Deus? Ah, Deus, eu precisava trabalhar tanto. Eu precisava colocar a comida dentro da minha casa. Eu precisava pagar o aluguel. Eu já dei muito essa desculpa também.
Eu costumo dizer, sabe qual que vai ser a função do Instagram e do Facebook quando a gente chegar diante de Deus e Ele solicitar de nós os nossos talentos? Sabe qual é a função do Facebook e Instagram? Vai servir para provar para nós mesmos que nós desperdiçávamos tempo nisso. Não estou dizendo que é errado, mas use sabiamente. Coloque um tempo para mexer com isso. Sabe por que eu uso as minhas redes sociais? Só para pregar a palavra do Senhor. Só para postar um versículo, postar algo para agradar o Senhor. Só para isso. Ou algo para minha esposa, para meus filhos. Muitas vezes. A igreja precisa aprender que o tempo também é um talento. Aprenda a gerenciar o seu tempo, igreja. Gerencie o seu tempo. A gente tem tempo para tudo. Há um tempo pré-determinado por Deus debaixo dos céus. Segundo Eclesiastes 3, há tempo de plantar ou semear, tempo de regar, tempo de colher, há tempo para todas as coisas. E eu quero te convidar a se colocar de pé, convidar o grupo de louvor aqui à frente também. Essa noite eu não quero chamar ninguém aqui à frente, que eu entendo que essa palavra é uma palavra para todos nós. Eu entendo que essa palavra é uma palavra para todos nós, inclusive para mim. O tempo da inspeção, o que nós temos feito com os talentos que o Senhor nos entregou. E enquanto nós adoramos o Senhor, nós vamos orar aí no seu lugar. Ore ao Senhor. Peça perdão a Ele por tudo que Ele entregou nas suas mãos até hoje, que você não tem usado da forma correta. De tudo que Ele entregou nas suas mãos, que você ainda não multiplicou para devolver para o Senhor. Adoremos ao Senhor. Estou atento, permaneço ouvindo. Está Deus, meu coração quer mais de ti, faz algo novo em mim. Eu me entrego, Senhor, meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abra ti meu coração, e os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. És o fogo do dia e da noite a brisa, o sopro em meu ser que me faz viver. Não há dúvida alguma do amor que revelas. Deus, meu coração quer mais de ti, faz algo novo em mim. Me entrego, Senhor. Meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor.
nome do Senhor Jesus, nós te pedimos perdão, Senhor. Pelos nossos pecados, sejam eles por palavras, obras, atos, omissões e pensamentos, Senhor. Pai, nós queremos te pedir perdão também pelos talentos que nós não temos multiplicado até o dia de hoje, Senhor. Pelos talentos que o Senhor já nos entregou e nós não multiplicamos ainda, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos perdoa, Senhor. Pelo tempo da negligência, ó Pai. Nos perdoa, Senhor, pelo tempo da negligência, Senhor. Em negligenciarmos o que o Senhor já te entregue na nossa mão, Senhor. E não termos multiplicado, Senhor. Ah, Senhor, mas nós te pedimos, ó Pai, perdão por isso, Senhor. E nos arrependemos, Senhor. A tua noiva se humilha diante do Senhor. Nós nos humilhamos diante do Senhor, te pedindo, ó Pai, que o Senhor faça nova todas as coisas a partir de hoje. Faça, Senhor, tudo novo a partir dessa noite, Senhor, na vida de cada um dos teus filhos, ó Pai. Pai, fortalece, Senhor, aquele que não tem forças. Levanta o caído, Senhor. Socorre o necessitado, ó Pai. Mas, Senhor, que todos nós venhamos a voar como águias nessa noite, ó Pai. Que todos nós tenhamos a nossa força renovada pelo Teu Espírito, ó Pai. Pai, que nem mesmo o cansaço tire o foco, Senhor, de cada um de nós. Que nada, Senhor, nada venha fazer-nos desentendidos ou dispersos, sem entender o Teu mover neste tempo, ó Pai. Sabemos que nós estamos vivendo dias de cumprimentos proféticos. Sabemos que estamos vivendo dias em que a agenda do Senhor tem se findado nestes dias. E te pedimos, ó Pai, e te damos liberdade, Espírito Santo, abre o nosso entendimento no Espírito, para que possamos reentender o Teu trabalhar em nós, Senhor. As áreas que o Senhor tem esticado, as áreas que o Senhor tem aumentado os nossos limites, as áreas que o Senhor tem esticado a nossa capacidade, ó Pai, até que nos venhamos a parecermos contigo ainda mais, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu vejo a igreja toda vestida de branco. Agora. Eu enxergo pelo Espírito a igreja toda apta a partir deste momento para começar a viver o sobrenatural nesta geração. E eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida. O Senhor está entregando os mais diversos talentos aqui nessa noite. O Senhor está dando muita graça sobre a vida de muitos, renovando o entendimento nessa noite, para que possamos vislumbrar todas as coisas segundo o Espírito e não segundo a alma. E o talento daquele que foi tirado será liberado para a vida daqueles que têm multiplicado os talentos. Em Mateus capítulo 25, verso 28, a palavra do Senhor diz assim: portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque todo aquele que tem, mais será dado, e terá em abundância.
Eu libero uma palavra de abundância sobre a sua vida a partir dessa noite. A abundância do Senhor será um marco natural, uma qualidade natural sobre a sua vida a partir de hoje, porque a igreja está entendendo o que é multiplicar os talentos para o Senhor, e a igreja passará a multiplicar os talentos que o Senhor entregou e presenteou a sua noiva. E muitos aqui nesse lugar estão recebendo talentos sobrenaturais da parte de Deus, sobrenaturais da parte do Senhor. E como servo do Senhor, eu libero estes talentos aqui nessa noite, para que o Senhor seja glorificado através da vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluias. Vamos aplaudir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Amém? Tudo isso para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu conto aqui para edificar a sua fé. Quando você entende que não é por causa de você, não é por causa de nós, mas é por causa do propósito. A palavra de Deus diz assim: pedis, mas pedis mal. Quando eu peço para a honra e glória do Senhor Jesus, para o propósito dele, a gente passa a ser um instrumento poderoso nas mãos do Senhor, e não mais para nós, em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé. Que todos tenham uma semana mais que abençoada, mais do que cheia do Espírito Santo, onde o Senhor possa manifestar os céus aqui na terra onde nós pisamos, em nome de Jesus. Amém, igreja? Que seja uma semana sobrenatural, que o Senhor venha se revelar para você, que nós possamos inspecionar a nossa vida, para que venhamos ser encontrados como servos bons e fiéis ao Senhor, todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Que o amor de Deus Pai, Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Ide em paz, e que o Senhor vos abençoe. Amém. Se Deus é por nós, agindo Deus, glória a Deus, aleluias. Eu estou tão em paz, tão em paz. Oi, eu sou o pastor Luiz Missaglia, da Viva Manchester Church. Eu gostaria de convidar você e a sua família para fazer parte da nossa família. Nós temos cultos presenciais todos os sábados, às 19h30, e também nos reunimos todas as terças-feiras pelo aplicativo Zoom. Vem fazer parte da nossa família você também. Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe.